Olá, primeiro ano, vamos fazer a correção da página 43 e 44 do capítulo 2, do volume 2 de vocês, que está falando aí de paridade e classificação de funções. Então vamos lá, questão 25. Classifique, lembrando, quase que ia começar, esse exercício você só deve corrigir se você tentou fazer, né? Pelo amor de Deus, senão vai ser só cópia. E também outra coisa, se você está com dúvida, a gente tira a nossa aula no Meet, tá bom? Então vamos lá, questão 25. Classifique cada uma das funções mostradas a seguir em par ou ímpar, justificando sua resposta. Então vamos aplicar, trocar f de x por f de menos x e vamos ver o que vai aparecer. Então no lugar de x, ó, eu vou colocar menos x. Então vai ficar menos x elevado a 4 mais menos x elevado ao quadrado menos 3. A gente já aprendeu em potência que quando a base for um número negativo e o expoente for par, a base como resposta vai ficar positivo. Então, menos x elevado à quarta potência vai dar x à quarta. A mesma coisa acontece aqui, ó. Número negativo elevado a expoente par fica com resposta positiva. Então, menos x elevado ao quadrado dá x positivo. X ao quadrado menos 3. Ou seja, essa função f de menos x, ela deu igualzinha a f de x. Portanto, essa função aqui, ela é par. Vamos para a letra B. Vamos aplicar f de menos x. Para ver o que acontece. Então, vai ficar menos x elevado ao cubo menos 2 vezes menos x. Então, g de x, ou g de menos x, vai ser igual. Base negativa, expoente ímpar, a resposta fica com o negativo. Então, vai ficar menos x ao cubo menos, ó, com menos dá mais, vezes 2 de 2x. Olha, então deu praticamente a mesma função, só que com sinal trocado. Então, g de x, nesse caso, é igual a menos f não, né, que a gente está trabalhando com a função g. Então, menos g de menos x. Eu vou botar aqui, ó. Ou seja, trocou o sinal de todo mundo quando eu apliquei menos x. Portanto, essa função g, só quero escrever f, é ímpar. Letra C. H de x igual a 5x mais 8. Então, vamos lá. Ó. H de menos x. Vamos ver quanto é que vai dar? Então, 5 vezes menos x mais 8. Então, H de menos x vai ser igual a menos 5x mais 8. Ó, não deu a mesma função, porque tem o sinal negativo, e não trocou o sinal deles, porque só trocou o sinal do menos 5x aqui, ó, tá vendo? Onde era menos 5x, aqui é 5x, e o 8 continuou positivo. Então, essa função, a gente diz que ela não é par nem ímpar. H não é par, não tem classificação, tá? Para a paridade. Não é par e nem ímpar. E a letra D? I de menos x. Para qualquer valor de x que eu pegue, sempre vai dar o mesmo resultado. Então, ó, i de menos x é igual a 12. Deu a mesma coisa? Então, essa função i, ela é par. Questão 26. Dados conjuntos A e B que estão aí, quantas são as funções possíveis injetoras distintas de A em B? Para a gente fazer isso, é só multiplicar, tá? A tem 2 possibilidades, B tem 3 possibilidades. Então, são 6 funções possíveis. Então, vamos escrever quais são essas 6 possibilidades. Então, vamos lá. Primeira possibilidade, menos 1 com menos 1 e 0 com 1. Outra possibilidade, eu poderia escrever menos 1 com 1 e 0 com 2. Outra possibilidade, eu poderia escrever menos 1 com 1 e 0 com menos 1. Outra possibilidade, eu poderia escrever menos 1 com 1 e 0 com 2. Outra possibilidade que a gente poderia escrever, menos 1 com 2 e 0 com menos 1. Outra possibilidade seria escrever menos 1 com 2 e 0 com 1.
Então, ó, de modo geral, o que a gente está querendo representar? Aqui tem o conjunto A e o conjunto B. O conjunto A é formado por menos 1 e 0, o conjunto B, menos 1, 1 e 2. Para ser injetora, o elemento as imagens do elemento do domínio tem que ser diferente, né? Então, eu poderia ligar menos 1 com menos 1 e o 0 com 1. Essa seria uma possibilidade. Aí eu escrevi, né, dentro dessa possibilidade, essa aqui, essa primeira, que está aqui, ó. Ou outra possibilidade de ser uma função injetora seria o quê? Opa, apaguei tudo. Seria ligar, ó, o menos 1 com o menos 1 e ao invés de ligar o 0 para o 1, ligar o 0 para o 2. O que não pode acontecer nas possibilidades? Eu não posso ter o menos 1 no 1 e o 0 também no menos 1, porque aí não seria injetora. Então você escreve todas as possibilidades de ligar cada um de A a um elemento de B que seja diferente. Então isso aqui não poderia acontecer. Poderia ser menos 1 com menos 1 e 0 com 2. Ou, aí eu escrevi essa possibilidade lá. Ou eu poderia relacionar menos 1 com 2 e 0 com menos 1. Aí você escreve essa possibilidade também para ser injetora. Certo? Então vamos lá para a próxima questão. Questão 27. Por que não existe função sobrejetora de A em B, sendo, ó, vou fazer aqui o diagrama de Venn de novo para explicar. A igual a menos 0 e 1 e B menos 1, 1 e 2. Essa aqui é simples. Por quê? Porque os números de elemento de A é menor que o número de elementos de B. Né? Essa é a justificativa. Para ser sobre, o número de elementos de A precisa ser igual ao número de elementos de B. Para ser sobrejetora, galera, não pode sobrar ninguém no contradomínio. Então, ó, se eu ligar aqui no menos 1 e menos 1 e 0 e 1, vai ficar sobrando 2. Ou se eu ligar, ao invés de ligar o 0 no 1, ligar o 0 no 2, vai ficar sobrando 1. Ou seja, sempre vai sobrar alguém do contradomínio. Então, por quê? Né? Sempre vai sobrar alguém do contradomínio. Opa, não botei o tracinho aqui de separação silábica. Então, contradomínio, certo? Questão 28. A função f de x, definida por 1 mais x ao quadrado, é bijetora, ou seja, ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Se os conjuntos que representam o domínio são... Aí temos que analisar cada um deles. Então, vamos lá. Letra A. Se o domínio for real e a imagem for de 1 a mais infinito. E essa aqui é incorreta. Não vai ser a letra A. Porque o domínio não pode ser o conjunto dos números reais. Quem são os números reais? São todos os números que a gente conhece até então, né? O conjunto dos racionais com irracionais. Por exemplo, galera, ó, ou seja, ele não pode ser qualquer número domínio. Por exemplo, se eu pego x igual a 1. X igual a 1, vamos aplicar na função. X igual a 1, f de x, né? Vou fazer f de 1 no caso. F de 1, então vai ficar 1 mais 1 ao quadrado. Então vai ficar 1, 1 ao quadrado dá 1, 1 mais 1 dá 2. Aí se eu pego menos 1 também, se eu pego x igual a 1 e também x igual a menos 1, aplico na função, ó, 1 mais menos 1 ao quadrado. 1 mais menos 1 ao quadrado dá positivo, né? Base negativa, expoente par, resposta positiva. Então, 1 ao quadrado dá 1. 1 mais 1 dá 2. Ou seja, f de 1 é igual a f de menos 1. E para ser bijetora, tem que ser injetora, ou seja, os números que eu aplico na função tem que me dar imagem diferente. Então, a letra A está incorreta. Letra B. Letra B. Domínio de menos infinito até zero. Essa aqui também vai ser incorreta. Por que que é incorreta? F não vai ser função, não é função,
Porque os elementos de menos infinito até 1 aberto da imagem não tem correspondente no domínio. Ou seja, tá falando que meu domínio vai de infinito e vai até zero. Ou seja, eu posso escolher para aplicar na função os números que vão de infinito até zero. E ele sempre vai me dar uma imagem real, ou seja, vai ser todos os números como resposta, eu aplico nessa função. Mas se eu pego um número, por exemplo, o número de menos infinito até 1, por exemplo, deixa eu pensar, o número 0,9, e aplico nessa função, né? Ou seja, eu estou dizendo que algum número, vou botar aqui embaixo, algum número do domínio, quando eu aplico na função, vai me dar como resposta 0,9. Eu não vou ter, né, segundo ele está dizendo aqui, nenhum número x que vai me dar a resposta como 0,9. Então, por isso que essa letra B não é certa. Vamos para a letra C. A imagem é real e o domínio também é real. E essa aqui também é falsa. E a justificativa é a mesma da de cima. Então, incorreta. Tá? Por quê? A mesma justificativa do de cima. F não é função, porque os elementos de menos 1 a 1 da imagem não tem correspondente no domínio. Mesma justificativa da letra B. É a mesma coisa que eu expliquei na letra B. E a letra D, né, o domínio de 0 a mais infinito e imagem de 0 a mais infinito. E aqui vai estar incorreta também. A gente só vai mudar os elementos do domínio. Então, incorreta, pois f não é função. Porque os elementos de 0 a 1 da imagem não tem correspondente no domínio. Ou seja, gente, domínio. Ou seja, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo, a função está dizendo, ó, que a imagem é de 0 a mais infinito. Ou seja, todos os números entre 0 e infinito, positivo, vão ser imagem dessa função. Significa dizer que alguém lá no domínio vai gerar esses números. Ou seja, eu vou aplicar a função, entre aspas, né, que vamos considerar a função, que seria 1 mais x². E eu vou ter algum número que eu vou substituir x, por exemplo, que vai dar como resposta 0. Ou seja, se eu resolvo isso aqui, ó, x ao quadrado é igual a menos 1, tirando a raiz de menos 1. Só que está dizendo, né, que o meu x é raiz de menos 1. Ou seja, esse menos 1 teria que estar entre 0 e mais infinito. E menos 1 não está entre 0 e mais infinito, até porque ele não está no número real. Não existe um número real que tem isso aqui como resposta. Então, por isso que essa letra D está errada. Então, todas essas estão erradas, então realmente a última, que é a correta, é a letra E. Exercício corrigido, exercício corrigido, nos vemos na nossa aula. Beijos e até lá.